Putin planejou uma operação secreta. Alvo: os cabos submarinos e gasodutos da Grã-Bretanha, a infraestrutura invisível, mas mais frágil do mundo moderno. Eles estavam preparando o terreno para a sabotagem. 3 submarinos mapeando cabos, identificando pontos de sabotagem, preparando o plano para separar digitalmente a Grã-Bretanha do continente em uma crise futura. Ninguém deveria perceber. Mas o Reino Unido e a Noruega uniram forças, mobilizaram mais de 500 funcionários e pegaram os 3 submarinos da Rússia em flagrante. O secretário de Defesa Healey dirigiu-se diretamente a Putin. E ao presidente Putin eu digo: nós vemos você. Vemos sua atividade sobre nossos cabos e nossos oleodutos, e você deve saber que qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e terá consequências sérias. A resposta da Rússia não foi recuar, foi escalar. Naquela mesma semana, um navio de guerra armado com mísseis de cruzeiro escoltou 2 petroleiros sancionados pelo Canal da Mancha. Seus submarinos foram pegos, então enviaram um navio de guerra. Sabotagem debaixo d'água, escolta armada na superfície. A Rússia estava tentando transformar o mar em uma zona de conflito de 2 camadas. Mas o Reino Unido e a Noruega teceram uma rede de múltiplas camadas e obliteraram a tática de 2 camadas de Putin. Os detalhes desta operação parecem um thriller. As inteligências britânica e norueguesa vinham detectando atividades incomuns no Atlântico Norte há semanas. Submarinos partindo da frota do norte da Rússia estavam desviando de rotas normais, aproximando-se das zonas de infraestrutura crítica da Grã-Bretanha. A tática da Rússia era em camadas. Um submarino de ataque nuclear da classe Akula, um dos caçadores mais silenciosos do mundo, com quase 12 mil toneladas de deslocamento, estava operando em primeiro plano. Sua missão: chamar a atenção, atrair os caçadores, mascarar a operação real. Atrás dele, 2 submarinos especiais Guji estavam trabalhando em silêncio. Guji, a diretoria principal de pesquisa em águas profundas, uma das unidades menos conhecidas, mas mais perigosas da Rússia. Diretamente subordinada ao Estado-Maior, seu pessoal é selecionado a dedo. Sua existência raramente reconhecida oficialmente, uma força secreta. Esses submarinos não estavam realizando reconhecimento, estavam mapeando a infraestrutura submarina vital da Grã-Bretanha com precisão milimétrica. Eles estavam preparando o terreno para a sabotagem. E para entender o quão crítica é essa infraestrutura, um único número é suficiente. 95% do tráfego global de internet passa por cabos submarinos. Transações financeiras de trilhões de dólares, transferências interbancárias, comunicações militares e compartilhamento de inteligência, tudo isso depende desses cabos no fundo do oceano. Mais de 400 cabos ativos se estendem pelo fundo do Atlântico, e a grande maioria não tem proteção física. A Grã-Bretanha, como uma nação insular, é particularmente dependente dessa infraestrutura. Cortar os cabos significaria o colapso da capacidade de coordenação da OTAN, a paralisia da Bolsa de Valores de Londres, a Grã-Bretanha digitalmente isolada do continente. A Rússia conhece essa vulnerabilidade há muito tempo e tem explorado sistematicamente. A Grã-Bretanha implantou fragatas caça-submarinos, aeronaves de patrulha marítima P-8 Poseidon e redes de sonar de ampla área. A Noruega contribuiu com sua própria capacidade de vigilância no Ártico e compartilhamento de inteligência. 2 aliados da OTAN realizaram a maior caça coordenada a submarinos desde a Guerra Fria. Mais de 500 funcionários participaram da operação de um mês e, por fim, 3 submarinos russos foram detectados, rastreados e forçados a sair da área. A destruição dos gasodutos Nord Stream em 2023 mostrou ao mundo o quão vulnerável a infraestrutura submarina realmente é. Agora, submarinos Guji estavam mapeando cabos com a mesma lógica. Mapear hoje, cortar amanhã. Este mapeamento não é um reconhecimento inocente. É a preparação de um plano de sabotagem a ser ativado em uma crise futura. A declaração de Healey, a operação secreta de Putin falhou porque este governo está cumprindo seu dever fundamental, a defesa da Grã-Bretanha, revela a gravidade da operação. A Grã-Bretanha considera esta ameaça a provocação subaquática mais séria desde a Guerra Fria, e tem certeza de que operações semelhantes serão repetidas. Dias após seus submarinos serem capturados, a Rússia aumentou as apostas. A fragata de 3.620 toneladas, Almirante Grigorovich, uma plataforma de combate ativa que havia disparado mísseis de cruzeiro calibre na Síria, escoltou os petroleiros sancionados Universal e Enigma pelo Canal da Mancha. Evasão de sanções sob escolta de navio de guerra na via marítima mais movimentada da OTAN. A Marinha Real seguiu por trás, sem intervir, mas registrando cada movimento. O momento foi a mensagem do Kremlin. Você pegou meus submarinos. Eu enviei um navio de guerra. Isso não foi coincidência.
foi parte de uma doutrina construída pelo assessor de Putin, Nikolai Patrushev. A lógica de Patrushev é simples, mas perigosa. Enquadrar os esforços do Ocidente para parar os navios da Frota Sombra como pirataria, legitimar escoltas armadas, controlar rotas comerciais com força militar. Mas a tensão não se limita ao Canal da Mancha. Uma frente muito mais perigosa está se abrindo no norte. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia está acusando abertamente a Noruega. Você está ajudando a Ucrânia a preparar ataques de drones de superfície contra navios russos no Mar de Barents. Você está arrastando toda a OTAN para o conflito. Esta acusação vai além de um aviso diplomático. O Kremlin está declarando a Noruega um inimigo direto. A Noruega compartilha uma fronteira terrestre de 196 quilômetros com a Rússia. E a Península de Kola, base da frota do norte da Rússia e do dissuasor nuclear marítimo, fica logo em frente. O chefe de defesa da Noruega alertou que a Rússia poderia recorrer à força militar para proteger essas bases nucleares. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, notificações oficiais foram enviadas aos cidadãos noruegueses avisando que propriedades privadas poderiam ser confiscadas em caso de guerra. Planos de evacuação foram preparados para áreas próximas à fronteira russa. O arquipélago de Svalbard é um ponto de tensão separado. Neste território ártico pertencente à Noruega, sob tratado internacional, a Rússia está exercendo pressão através de direitos de mineração e presença militar, tentando expandir suas atividades. A Noruega acelerou a cooperação de segurança no Ártico com os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Proteger a infraestrutura submarina tornou-se a principal prioridade de segurança. A força que enfrentamos não são relíquias soviéticas enferrujadas. É uma frota submarina altamente sofisticada, modernizada pela Rússia nos últimos 20 anos com uma grande parte do seu orçamento de defesa. O coração dessa ameaça pulsa dentro do Círculo Polar Ártico na Península de Kola, perto de Murmansk. As bases navais de Gadzhievo, Olenia e Severomorsk são o bastião da Rússia, sua fortaleza, e a maior ameaça que emana dessa fortaleza, os submarinos de ataque nuclear da classe Yasen-M, código da OTAN Severodvinsk. Estes submarinos de nova geração, com nomes como Kazan, Novosibirsk e Krasnoyarsk, são conhecidos por suas assinaturas acústicas baixas. Silêncio. Mesmo oficiais da Marinha dos Estados Unidos relatam que a classe Yasen-M é extremamente difícil de detectar nas profundezas do oceano e está no mesmo nível da tecnologia ocidental. A missão principal desses submarinos é entrar no Atlântico sem serem detectados e atingir objetivos críticos da OTAN usando seus mísseis 3 Mi-54 calibre e 3 M-22 Zircon. No entanto, a ameaça não se limita a armas cinéticas. A GUJ da Rússia, uma unidade especial independente do Ministério da Defesa, gerencia enormes navios-mãe como o Belgorod e mini-submarinos capazes de mergulhos profundos. A missão desta unidade é sabotar as comunicações e a infraestrutura energética do Ocidente, visando cabos de fibra óptica e gasodutos no fundo do oceano. Este é o Leviatã que a Grã-Bretanha e a Noruega estão enfrentando. Se esses submarinos cruzarem a linha Gilki, encontrá-los na imensidão do oceano é quase impossível. É por isso que a estratégia mudou. Em vez de procurá-los no oceano, o objetivo é detê-los antes mesmo de saírem do porto. Uma missão de patrulha comum não era suficiente para deter essa ameaça massiva. Era necessária uma aliança histórica e uma parede de aço. É aqui que entra a Lanner House. O mecanismo estabelecido para deter este Leviatã é a estrutura de defesa marítima mais integrada que o norte da Europa já viu. O Acordo de Lanner House, assinado pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer e seu homólogo norueguês Jonas Gahr Støre, fundiu operacionalmente as marinhas dos dois países em uma única entidade. O nome deste acordo carrega uma mensagem histórica. Lanner House foi o centro de operações da resistência norueguesa a partir das Ilhas Shetland, no Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, a mensagem continua a mesma: defesa conjunta contra uma ameaça comum no Mar do Norte. Os limites operacionais no Mar do Norte foram agora eliminados. As marinhas dos dois membros da OTAN operarão uma frota conjunta, composta por fragatas tipo 26, construídas pelos britânicos, sob uma cadeia de comando integrada. A Noruega está fortalecendo esta linha de defesa adquirindo 5 fragatas tipo 26 do Reino Unido como parte de seu programa de modernização naval. Um total de pelo menos 13 navios modernos de guerra anti-submarino formarão uma barreira contínua do Mar de Barents até a Islândia. A espinha dorsal desta frota, a fragata tipo 26, é uma caçadora de submarinos flutuante. Sua característica mais crítica é sua furtividade acústica. O design do navio minimiza o ruído do motor e das máquinas, tornando difícil a detecção por submarinos inimigos.
O radar Artisan 3D produzido pela BAE Systems e o sonar rebocado Type 2087 a bordo são sensíveis o suficiente para detectar até as menores anomalias subaquáticas. O cenário de conflito mais provável não se parecerá com uma grande batalha naval. Será mais como uma cadeia de incidentes sujos. Uma patrulha da OTAN tenta parar um petroleiro sancionado. Um navio de guerra russo intervém. Manobras perigosas começam. Avisos de travamento de radar soam. A guerra eletrônica entra em ação. Tiros de advertência são disparados. A Rússia transmitiu o incidente para o mundo como pirataria, e o ciclo de escalada começa. Este cenário é mais provável de se materializar em 5 pontos críticos. O Estreito de Dover, atualmente o ponto de tensão mais provável com a nova autoridade de apreensão da Grã-Bretanha, uma das vias navegáveis mais movimentadas do mundo, com mais de 400 navios passando diariamente. O Grande Belt, o principal estreito do Báltico sob controle dinamarquês, a rota para os petroleiros russos saindo para o Mar do Norte. Skagerrak, a passagem mais perigosa entre o Báltico e o Mar do Norte. Em 2025, 292 petroleiros sancionados passaram por este estreito. Øresund, o estreito entre a Dinamarca e a Suécia, estreitando-se para apenas 4 quilômetros em alguns pontos, bem entre 2 países da OTAN. E o Mediterrâneo Ocidental, a área onde a França apreendeu o Dana, o caso que prova que o risco se estende muito além do Báltico. O cálculo de Putin é claro. Ele está testando a determinação do Ocidente em impor sanções. Cada escolta armada é uma mensagem de não toque nos meus navios. Cada passagem bem-sucedida estabelece um precedente, e cada risco de conflito divide a OTAN. Alguns membros não vão querer escalada, e a divisão interna serve aos interesses de Moscou. Putin está mirando o elo mais fraco do regime de sanções, a aplicação no mar. No papel, as sanções existem, mas quem as aplica no mar? Qual país arriscará seu próprio navio para parar uma fragata armada com mísseis de cruzeiro? Os mercados de energia também estão em impasse. Se a frota sombra for bloqueada, os preços do petróleo, já abalados pela crise de Hormuz, enfrentam um segundo choque. Mas se a escolta armada se tornar normalizada, as sanções são completamente desativadas. A Rússia exporta livremente milhões de barris de petróleo por dia, e o financiamento da guerra nunca é cortado. Em ambos os cenários, o perdedor é a segurança energética do Ocidente. O verdadeiro objetivo da Rússia não é controlar o mar, é normalizar a ilegalidade no mar, misturando embarcações civis com ativos militares, transformando rotas comerciais em zonas cinzentas, redefinindo a aplicação da lei como agressão. Se essa estratégia estabelecer um precedente, não é apenas o Atlântico Norte que está sob ameaça, toda a ordem marítima global está em risco. O Irã poderia aplicar o mesmo modelo em Hormuz, a China no Mar do Sul da China. Desde 1945, o princípio da liberdade de navegação tem sido a base do comércio global, e 80% do comércio mundial é realizado por via marítima. O desafio da Rússia a este princípio com armas não é uma crise regional, é uma tentativa de remover a pedra angular da ordem marítima internacional. Sabotagem subaquática, escoltas de navios de guerra na superfície. A Rússia está reescrevendo as regras da guerra naval, apagando deliberadamente a linha entre o transporte civil e o poder militar, tentando controlar as rotas comerciais pela força. A Grã-Bretanha caçou submarinos por um mês e disse diretamente a Putin: "Nós vemos você." A França apreendeu um petroleiro no Mediterrâneo. A Dinamarca apertou os estreitos. A Noruega enviou planos de evacuação para seus cidadãos. O poder naval da OTAN lançou sua operação mais abrangente desde o fim da Guerra Fria contra a frota sombra da Rússia. Mas a Rússia não está recuando. Quando seus submarinos são pegos, ela envia navios de guerra, enquadra cada inspeção como pirataria e está disposta a arriscar uma escalada. Do Estreito de Dover ao Skagerrak, do Grande Belt ao Mediterrâneo Ocidental, as rotas marítimas da Europa são agora um tabuleiro de xadrez. Cada tentativa de interceptação é uma faísca em potencial. Cada escolta armada é uma potencial escalada. No entanto, com o fechamento do corredor Gyuk, Groenlândia, Islândia, Reino Unido, essa carta foi retirada de sua mão. A infraestrutura submarina de 350 bilhões de libras, que conecta o Reino Unido e a Noruega, que transporta mais de 30% da energia da Europa, agora está protegida atrás do escudo do bastião do Atlântico. A carta de energia de Putin e as ameaças de interrupção de comunicação foram tornadas inúteis graças a esta parede digital sob a água. A Rússia foi empurrada para uma posição com acesso restrito aos mares abertos e menos opções estratégicas. O período da Zona Cinzenta, durante o qual Vladimir Putin testou a determinação do Ocidente, terminou, tendo colidido com a vontade unida da Europa e a superioridade tecnológica.
Sistemas de defesa integrados substituíram petroleiros enferrujados e manobras provocativas. Uma nova era começou no norte, e nesta era, a iniciativa está agora nas mãos da OTAN. Para acompanhar esta grande luta pelo poder nos mares do mundo, o jogo de xadrez estratégico que se desenrola sob a superfície e os equilíbrios globais que mudam a cada momento. Neste jogo, ambos os lados são potências nucleares, e um movimento errado pode transformar o Atlântico Norte em uma zona de conflito ativo. Então, o que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.